Então vamos lá. Então, bom dia, vamos iniciar nossa reunião aqui. Então, família, tentar fazer uma reunião bem breve, tá? Não demorar muito tempo. A gente poder aproveitar o sábado aí. Paulo, eu vou falar aqui os tópicos os tópicos da reunião, e aí você vai comentando, tá? Quando precisar. Então, famílias, vamos lá. Primeiro ponto da nossa reunião aqui é a questão dos materiais e uniformes. Não é isso, Paulo? Oi, Paulo. Não, de colocar os nomes nos materiais e nos uniformes. É assim, a gente pede que, se possível, vocês comprem uma caneta de tecido e coloque o nome na gola, na parte interna da blusa, da camiseta, principalmente blusa, né? O que eles perdem mais é blusa. Para que assim vocês não joguem dinheiro fora, porque o uniforme não é barato, né? A gente sabe quanto vocês devem trabalhar aí para comprar o uniforme. Então se atentar a isso, tá? E os cadernos também, tá? Somente a apostila. Apesar que as professoras colocam o nome, mas às vezes pode ser que passe batido aí algum caderno, alguma apostila sem o nome, então colocar o nome nesses objetos, tá bom? Alguém tem uma pergunta aqui, alguma dúvida? Não? Então tá bom. Bom, Paulo, sobre os relatórios pedagógicos aí. Paulo? Bom, família, então eu vou seguir aqui, enquanto o Paulo não arruma o áudio dele. Bom, relatórios pedagógicos, né? Nós temos alguns alunos que passam por especialistas, né? E normalmente os especialistas solicitam um relatório do colégio, né? Para poder entender o que ocorre e, em cima disso, poder gerar um laudo, né? O que a gente solicita a vocês é um prazo de 15 dias. Por quê? Esse relatório, ele tem que passar, às vezes, por 3, 4 professores, porque o aluno não tem somente a professora deles, eles têm professor de educação física, professora de inglês, professora de dança, que é de dança e artes, né? Então, professora de robótica. Então, esse laudo, para esse relatório, ele demanda um tempo, né? Por exemplo, professor de educação física, ele só vai uma vez por semana no colégio. A professora de arte só vai uma semana no colégio. Então, são professores que, às vezes, a família quer o relatório de um dia para o outro e o professor não está no colégio, então não consigo enviar o relatório. Então, a gente pede um prazo de 15 dias para vocês. Vocês estão me ouvindo? Voltou. Estou falando dos laudos aqui. Oi, Milene. Obrigado, tá? Assim, famílias, assim, não são, quando a gente fala do uniforme, não são todas as famílias que não colocam uniforme, tá? São algumas famílias. Então é só isso que a gente pede. Os que não têm, por favor, colocar. Tô falando dos laudos, Paulo, que a gente pede um prazo de 15 dias. E outra coisa importante, famílias, é assim,
quando vocês solicitam um laudo, não é simplesmente mandar um WhatsApp e solicitar o laudo. Vocês precisam ir na secretaria e fazer um requerimento. Por quê? Há documentos do colégio que nós conseguimos fazer via WhatsApp. Paulo, estamos ouvindo aí você falar. Mas há documentos que nós precisamos que vocês façam requerimento, até para que nós documentemos isso. Tá? Até para o colégio também ter esse documentado que lá futuramente nós tenhamos alguma divergência e a família fala, mas a escola nunca deu nada. Não, a gente também tem o documento, que é uma forma de nós também nos assegurarmos que a gente está fazendo tudo correto, tá? Então, quando vocês marcam lá um retorno, um atendimento com um especialista e ele solicita, a gente dá esse prazo de 15 dias, tá bom? Alguém tem alguma dúvida aqui? Paulo? Alguma coisa para falar dos laudos? Laudos? Tá. Envio de mensagens, Paulo, para os professores. Sim, tá. O que a gente solicita, pais, é assim, que vocês evitem enviar mensagens aos professores após as 19 horas, né? Por quê? Porque é o que o Paulo falou, o professor ele tem a vida dele também, né? Por exemplo, as professoras do terceiro, quarto e quinto anos, elas dão aula o dia inteiro, elas começam às 7 da manhã e encerram às 6 horas. Então, algumas delas têm as suas atividades pessoais, né? Então, não dá para elas responderem em qualquer horário. Eu tenho, por exemplo, eu, Leandro, alguém de vocês me mandar uma mensagem 10 da noite, se eu tiver acordado, eu vou responder. Eu não tenho esse problema, tá? Mas as professoras têm a privacidade horário dela. Então eu peço assim que envie mensagens até às 7 da noite. E outra coisa importante, a mensagem às vezes não dá para ser respondida na hora, porque a nossa orientação é que a professora não responda, não use o celular na sala de aula. Então, quando uma professora responde para vocês no horário de aula, provavelmente está tendo uma aula de uma outra disciplina, por exemplo, uma aula de inglês, uma aula de educação física, uma aula de artes, estudo bíblico. Então, nessa janela ou no intervalo dos alunos, elas respondem. Mas durante a aula mesmo, a gente pede que não, que elas não respondam, por quê? Porque elas estão usando o celular em sala de aula e a gente não permite isso, tá bom? Alguma dúvida aqui? Uma pergunta? Então, vamos seguir. Paulo, você colocou aqui agora a questão do estudar para a prova. Mesmo recebendo com antecedência, alguns alunos não estudam para a prova. Primeiro,
É assim, família. É uma coisa que eu já comentei na primeira reunião, na segunda eu acho que não. É assim, o nosso colégio, a gente não tá ali para brincar. Se vocês fazerem uma escola, vocês pagarem e aprovar o filho de vocês, tá? A gente tem um índice de 8% de reprovação, tá? E nós já tivemos alunos reprovados no terceiro ano, no quarto ano, no quinto ano. O primeiro e segundo, infelizmente, a lei não permite que nós reprovemos, tá? Então, a gente leva a sério, afinal, vocês estão fazendo investimento na escola. Então, a gente quer o melhor. Agora, existe todo um procedimento, um roteiro para que a criança absorva o conteúdo. Inclusive, quem participou da primeira reunião de pais, eu mandei, né, eu expliquei que existem. A escola é um tripé, né? Esse tripé é o aluno, a escola na sua parte pedagógica e a família. Se um desses três não funciona, a criança vai ser sempre prejudicada no final da história. A gente tem hoje alunos que têm dificuldade, né? As professoras chamam, o Paulo chama os pais para conversar, tudo. Então a gente precisa que vocês sigam as orientações da coordenação quanto às obrigações da família. Então, quais são basicamente as obrigações? Verificar se o seu filho faz a lição de casa e não fazer a lição de casa por ele, porque acontece muito isso também. O aluno tem dificuldade, aí o pai ou a mãe quer fazer a lição. Não, se ele tem dificuldade, deixa ele fazer errado, vem para a escola, a professora verifica onde ele errou e em cima daquele erro dele, ela faz a intervenção. Quando a família resolve a atividade para o filho, o que ocorre? A gente entende que a criança entendeu, absorveu aquele conteúdo e nós vamos passar para frente. Quando vem a prova, o que acontece? A criança não consegue fazer. E ela não fazendo a atividade, ela vai ter dificuldade e não vai conseguir absorver conteúdos seguintes, porque muito conteúdo, somente matemática e língua portuguesa, eles são conteúdos interligados. Então, gente, barulho. Então, um conteúdo, por exemplo, se o aluno não sabe fazer adição, vou dar um exemplo de matemática, se ele não sabe fazer adição, ele vai ter dificuldade em multiplicação. Não tem como discutir isso. Por quê? Porque a multiplicação nada mais é que uma forma de fazer adição diferente, mais simplificada, tá? Então isso é muito importante. E a gente leva a sério, como eu disse, a questão das avaliações, tá? Então, fiquem atentos na entrega das atividades dos filhos de vocês. Alguém tem alguma pergunta para fazer aqui? Até aqui? Alguma dúvida? Não? Bom, determinados assuntos são tratados presencialmente, né? Pois no grupo não é possível responder todas as perguntas. E alguns assuntos. Então, assim, famílias, às vezes alguém vai no grupo e faz uma pergunta e a direção da escola, a professora não responde. Por que a gente não responde algumas perguntas? Porque às vezes são assuntos, alguns assuntos delicados. Ah, dona Kátia, eles não têm prova, tá? O primeiro e segundo ano, eles têm atividades em que a professora dá um suporte para eles. É como se fosse uma prova, só que a diferença é que a professora acaba indo na mesa do aluno, dando uma ajuda, tá? Mas prova mesmo, tá? A gente não aplica para eles. A gente aplica uma quantidade de atividades durante o trimestre, tá? Entendeu? E por que a gente faz isso? Uma vez uma mãe falou no grupo, que vocês usam isso para justificar. Não, é que assim, infelizmente, mudaram a lei. Então, não tem sentido eu ficar tomando tempo para a criança ficar fazendo prova, sendo que vai chegar no final do ano, infelizmente, eles não terão aprovação automática, tá? Claro que se a gente percebe que se aquela criança
do primeiro ou segundo ano não atingir os objetivos que nós pretendemos, nós vamos chamar a família e conversar. Vocês acham que vale a pena aprovar seu filho ou vocês querem que nós o mantenha na série anterior? Aí a família decide, tá bom? Vamos lá. Boletim tem sim, tá? Eu vou falar daqui a pouco, daqui a pouquinho, é um item da pauta. Dona Ingrid, eu só não entendi. As crianças do jardim têm esse trabalho também ou já é outro trabalho? Não entendi nesse sentido. Você pode ser específico? Pode falar tudo de você. Uhum, uhum. Não, é diferente, tá? Na verdade, o trabalho do infantil até o segundo ano, né, que é basicamente a pré-alfabetização, né, que é no infantil, e a alfabetização é o primeiro e o segundo ano. Eles têm um trabalho muito parecido, tá? Tanto é que, assim, se vocês olharem os grupos, sempre tem atividade. Você vai ver que sempre o professor está fazendo atividade prática, 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 né? E o primeiro e segundo ano já é uma questão mais de alfabetização, em que as famílias conseguem acompanhar bastante pela apostila, né? E pelos cadernos, caderno de caligrafia, enfim, tá bom? É diferente a abordagem. A partir do terceiro ano, sim. Aí, a partir do terceiro ano já começam provas mesmo. Aí tem três modelos diferentes de avaliação, tá bom? Vou voltar aqui. Então, voltando lá. Então, famílias, tem alguns assuntos que não dá para a gente conversar no grupo, até por uma questão de exposição, né, Paulo? Paulo? Gente, o Paulo tá meio ruim, tá? Então, só para vocês entenderem, ontem ele ficou o dia inteiro com a garganta meio travada. Oi, Paulo. Estava falando para os pais a questão dos assuntos, que alguns assuntos a gente não trata nos grupos, né? Esse é só individual. Uhum. Não só isso, né? E alguns assuntos internos da escola que podem ocorrer, né? E então a gente não consegue, não pode chegar na escola lá no grupo e expor, de repente, uma família, expor um professor, expor um colaborador, né? Então a gente não responde, não é porque a gente não quer, é porque aquilo ali, aquela determinada pergunta, às vezes, que uma família faz, não tem sentido ali eu responder para não expor, tá? Então é mais por esse motivo. Mas tudo que vocês têm dúvida, é só nos chamar que a gente vai dar um retorno para vocês, tá bom? Até aqui, alguém tem alguma pergunta? Ó, eu acho que a dona Kátia que perguntou, né? Do boletim. Então, ó, as notas dos alunos, elas estarão disponíveis no aplicativo a partir de terça-feira, tá? Dia 20. Aí, famílias, tem duas formas de vocês receberem. Quem quiser o boletim mesmo, aí vocês têm que solicitar na secretaria ou para mim, vocês podem me chamar lá no WhatsApp que eu envio para vocês. Mas ao mesmo tempo, vocês conseguem ver a nota no aplicativo da escola, tá? Então lá no aplicativo vocês conseguem ver. No caso do primeiro e do segundo ano, a nota é única, é uma nota só. No caso do terceiro, quarto e quinto anos, aí são três avaliações que eu falei, né? Então você vai ter a nota de cada avaliação. Quando você soma aquelas notas, você tem a média. E o que a gente faz? Os alunos que ficam de recuperação,
Do sexto ano em diante, a gente coloca a lista no próprio grupo, tá? Mas do terceiro ao quinto, a gente chama individualmente. Então, se por acaso o filho de alguma das crianças aqui ficar em recuperação, a professora Ana, a professora Silvana ou a professora Nicole vai chamar vocês no grupo, perdão, vai chamar no WhatsApp individual e vai falar, ó, a Laura ficou de recuperação em matemática, tá? E aí, a data da prova de recuperação, nós vamos colocar lá no grupo, tá? Então, provavelmente na terça ou no mais tardar na quarta-feira, nós já colocaremos lá no grupo a data das provas de recuperação, tá? E aí a professora vai chamar individualmente cada um de vocês aí para dizer. Oi, dona Elaine, bom dia. Não, nossa média é 5, tá? Inclusive, eu vou passar para você, ó, as provas de recuperação estão programadas para serem feitas, me desculpem, entre o dia 26 e o dia 30 de maio, tá? Aí eu vou mostrar para vocês como é feito o cálculo da prova de recuperação. Deixa eu só arrumar aqui a tela e vocês me falam se vocês estão vendo. Vamos lá. Apareceu para vocês aí uma telinha do Word ou não? Sim? Então tá bom. Então vamos lá, famílias. Ó, bom, como que é calculada a média do, do trimestre, tá? A média ela é calculada da seguinte forma. Os alunos têm uma prova dissertativa que vale até 5 pontos. Depois eles têm uma prova objetiva, que é uma prova de múltipla escolha, que vale até 4 pontos. E eles têm uma atividade complementar que vale até 1 ponto. Até aqui vocês entenderam? Tudo bem? Quando nós somamos essas 3 avaliações, ela dá um total aí de 10 pontos, tá? Só aqui o tamanho da. Tudo bem até aqui? Isso do terceiro em diante, tá, famílias? Então, aqui, ó, é a somatória das notas. Vamos supor que um aluno, ele fez todas essas atividades e a média dele deu 5 ou mais que 5. Esse aluno não está de recuperação. Mas nós temos um aluno que fez todas as atividades e a nota dele ficou de 4 pontos. Então ele está de recuperação. Bom, o que é recuperação? A recuperação é uma forma do aluno fazer uma prova, tá, escrita que vale de 0 a 10 pontos, em que ali será avaliado o conteúdo trabalhado no primeiro trimestre, tá? Então ele teve lá o primeiro trimestre, teve um conteúdo trabalhado ali. Então a prova que a professora irá aplicar terá este conteúdo nela. Essa prova ela vale de 0 a 10 pontos, tá? E aí, como que eu calculo a média? Então, vamos supor que na prova de recuperação, esse aluno tirou 7, tá? Como que eu vou calcular a nova média do aluno? Não é 7, eu vou fazer uma média. Eu vou pegar a média que ele tinha, somarei com a nota da prova e dividirei por 2. Então, 4 mais 7, 2. Perdão, 11 dividido por 2, 5,5. Então, a nota do aluno, que era 4, tá? Ela passará a ser 5,5. Tá bom? Mas, suponhamos que o aluno fez essa prova de recuperação, só que ele tirou. Ele tirou 3.
que acontece com a nova média do aluno? Se nós fizermos esse cálculo, vai ser o 4 da nota que ele já tinha, mais 3 da prova e dividir por 2. O que vai acontecer? A média dele vai ficar 3,5, ou seja, ela está ficando menor do que a nota que ele já tinha. Então, neste caso aqui, esta nota será ignorada. Por quê? A prova de recuperação, ela já diz, é recuperação. Se o aluno não recuperar, ou seja, ele não melhorar, ele nunca será prejudicado pela prova de recuperação. Tudo bem? Então, o aluno nunca diminui a nota dele, sempre fica igual ou melhora. Tudo bem aqui? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Não? Então vamos lá. Bom, agora, famílias, eu vou entrar num assunto que é bem delicado, tá? Mas eu preciso falar. Normalmente eu não entro muito nesse assunto em reuniões, mas eu só coloco ele na pauta quando a gente começa a perceber que a gente está tendo alguns problemas, que é a parte financeira, tá? Hoje, nós estamos com uma inadimplência de 9%, tá? Mais ou menos. E isso já começa a atrapalhar a gestão da escola. Por quê? Porque nós não somos uma escola grande, nós somos uma escola pequena, tá? Nós temos aí 248 alunos. Então, a gente tem que saber utilizar bem os nossos recursos. Só que, quando passa a ter uma inadimplência de 9%, isso já começa a atrapalhar a nossa gestão. Tá? Até o momento, a gente não teve problema, mas eu já comecei a perceber que se os pais que têm algum débito, não começarem a conversar, fazer alguns pagamentos, a gente pode lá na frente ter algum problema. Eu só quero mostrar para vocês hoje qual é o débito que nós temos. Hoje nós temos 278, né, débitos, né? E quando eu falo débitos, não são famílias que devem, tá? Uma família, são 278 registros, né? Então, às vezes, é uma família que tem 3 mensalidades sem pagar, uma parcela da papelaria. E hoje a gente tem quase 108 mil reais para receber. É muito dinheiro para a gente. Só para vocês terem uma ideia, isso dá uma folha de pagamento e meia. Tá? Nossa folha de pagamento é em torno de 70 mil reais. Então, é quase uma folha, é mais que uma folha e meia de pagamento. Então, assim, eu sei que algumas famílias passam por alguma dificuldade, um momento ou outro, ok, a gente entende. Só que, infelizmente, eu não consigo ficar segurando esses débitos, tá? Por quê? Se eu tiver que pegar um empréstimo no banco, eu pago um juros 10 vezes maior do que vocês pagam. Tá? Hoje, um empréstimo no banco, um cheque especial, é 10% ao mês. Vocês, quando atrasam a mensalidade, vocês pagam 1% de juros. Tá? Então, eu entendo que às vezes a família passa por um problema aqui, um outro problema ali, a gente entende isso, tá? Mas não dá para ficar dessa forma. Até este mês, eu não mandei mensagem para nenhuma família, não fiz nenhuma cobrança, mas a partir de segunda-feira, eu vou começar a entrar em contato com as famílias que têm débito para a gente começar a conversar, para começar a fazer esses acertos, tá? Então, eu sempre, quem já é família aqui mais antiga, sabe que eu sempre ajudo, tá? Parcelo, eu tento achar uma forma de fazer com que a família consiga pagar, mas chega um momento em que eu não consigo mais ajudar, tá? E não é porque eu não quero, é porque eu não consigo. Eu já não tenho mais de onde arrumar o recurso. Então, eu vou mandar mensagem amigavelmente, tentar resolver. Caso a família não me dê retorno, infelizmente nós vamos ter que acionar a parte jurídica da escola, tá? Então, eu tento evitar, mas infelizmente, assim, é minoria, mas tem família que infelizmente ignora, tá? A gente tenta pegar o recurso da escola e reinvestir, tá? Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho de coisas que nós estamos fazendo. Então,
Desde 2020, a gente vem reformando a escola, aos pouquinhos, mas vem reformando. Então, por exemplo, nós investimos nas salas de aula. Então, por exemplo, as salas de aula, elas têm em torno ali de 20 mil reais, né, de 20 a 25 mil reais de tecnologia. Eu tenho lousa digital, eu tenho TV, eu tenho computador, eu tenho câmera, né? Eu tenho as carteiras que a gente comprou. Então, cada ano a gente foi renovando a escola, digamos assim. Né? O ano passado eu fiz o telhado inteiro da escola, fazer telhado não é barato. Então, vocês querem que a escola seja, né, tenha uma qualidade melhor, mas eu preciso ter o recurso para isso, tá? Então, a gente vem investindo. Quanto aí a questão dos pagamentos, segunda-feira eu começo a entrar em contato. Então, eu quero falar para vocês, por exemplo, a gente esse ano colocou as câmeras, que era uma solicitação de muitas famílias, tá? A gente vai fazer algumas reformas. Inclusive, não sei se vocês já viram, quem foi na escola esses dias, nós colocamos um toldo novo na entrada da escola, né? Muitas famílias pediram isso, porque chove, né? Às vezes quem entrar ali na secretaria, então a gente colocou um toldo. Eu vou falar daqui a pouquinho, a gente vai renovar o piso, o piso do pátio, depois eu vou falar um pouquinho mais sobre ele. E a gente tem aí mais para frente algumas ideias de investimento, né? Mas para isso eu preciso ter o recurso. Então, peço encarecidamente a vocês, se tem algum pai que tem débito, que entre em contato comigo, vamos conversar, vamos ver o que a gente consegue fazer, para não termos que tomar uma medida que depois o pai fique chateado com a escola, tá bom? Então, uma pergunta aqui, alguma dúvida? Não? Bom, então vamos falar um pouquinho de novidade, tá? Não sei se vocês se recordam, no mês passado eu fiz uma enquete com vocês, né? Em relação aos cursos extras, porque muitas famílias perguntaram. E aqui apareceu o resultado da enquete aí para vocês na tela? Não? E agora apareceu? Famílias, apareceu para vocês aí? Ah, apareceu sim, Paulo. Deixa eu dar uma olhadinha aí. Bom, então, ó, quero que para vocês verem aqui, tá? Então, esse é o resultado da enquete, né? Ó, nós tivemos 150 famílias que responderam. Isso dá mais ou menos 60% da escola, tá? São 248 famílias. E aqui nós tivemos o resultado. Então, os três cursos, tá? Que mais as famílias solicitaram foi o judô, a dança e o teatro, tá? Tem o mini-chefe e a dança, o circo e o bombeirinho, né? Mas o bombeirinho também teve uma boa quantidade de famílias que respondeu. Mas o judô, por exemplo, mais da metade das famílias solicitaram. Então, baseado nisso, nós iremos oferecer três novos cursos aos sábados, tá? Então, explicarem para vocês que são os cursos extras. Eles serão aos sábados. Por que aos sábados? Como eu disse, nossa escola não é uma escola grande. Então, não tem como nós darmos um curso extracurricular no contraturno. Principalmente para quem estuda à tarde, né? Porque quem estuda à tarde teria que fazer o extracurricular de manhã. E de manhã nós não temos espaço na escola, nós temos todas as salas ocupadas. Então não tem como dar estes cursos durante a semana. Então nós entendemos que o sábado pela manhã seria o melhor dia e horário para oferecer esses cursos. Então, inicialmente, nós ofereceremos o curso de teatro, o curso de dança e o curso de judô, tá? Em relação a valores e investimentos, na próxima semana ou na outra semana, eu já irei mandar para vocês as informações sobre os cursos e, inclusive, uma enquete para ver quem tem interesse. O que eu posso adiantar para vocês, tá? Os nossos cursos serão cursos assim totalmente acessíveis. Porque hoje, se você fizer uma pesquisa aí
Qualquer escolinha de judô, ou de dança, ou de teatro, você vai gastar em torno de R$ 200 a R$ 300 por mês, tá? Nossa ideia é que o aluno pague a metade ou um pouquinho menos que a metade disso, tá? Por quê? Porque aí a família tem como fazer o acesso à atividade. Outra coisa, esses cursos serão abertos também para alunos. Sim, dona Ingrid, será feito na escola de sábado aos sábados pela manhã, tá? Das 8 ao meio-dia. Porque daí a gente percebe também que é um horário que as famílias às vezes têm alguns afazeres no sábado e aí deixa a criança conosco lá e faz a atividade. Então, voltando. Então, nossa ideia é que nós abriremos também para alunos de fora, mas haverá uma diferença de valor. O aluno do colégio terá um desconto bem significativo. E se o aluno também fizer mais que uma atividade, aí também terá um desconto progressivo. Então, se faz uma atividade, um valor. Se ele faz duas atividades, ele terá um desconto nessas duas. Se fizer as três atividades, terá um desconto nas três, tá? Então, mas isso depois eu vou passar. Nós teremos uma reunião presencial com os professores dos cursos, tá? Até para vocês conhecerem, eles falarem um pouquinho. Outra coisa que nós abriremos será um curso de idiomas, tá? Tanto de inglês quanto de espanhol. Qual é a diferença? O programa bilíngue, ele é um programa que o nosso objetivo é que a criança pratique o inglês diariamente. Nosso objetivo ali é bem diferente de um curso de idiomas, tá? Então, o curso de idiomas ele será aberto para qualquer pessoa, tá? Então, pais de aluno, tio, tia e os próprios alunos poderão fazer. Mesma coisa. O pai de aluno terá um desconto, o aluno terá um desconto diferente, o aluno terá um desconto diferente da família, e o aluno de fora terá um outro desconto, tá? Então, quem está no colégio terá um benefício maior, tá? Por que a gente está colocando esse curso de idiomas? Porque muitas famílias, às vezes, têm necessidade de fazer um curso, né? E às vezes, você pagar um curso de idiomas hoje, você não vai gastar menos de R$ 300 por mês, tá? Nossa ideia é que esses cursos custem também menos que a metade deste valor. Então, é um curso que ele é programado, tem uma escola de inglês que nós já fechamos contrato, então tem toda uma estrutura, tá? Então, ele é um curso que pode durar até 4 anos, dependendo do que a pessoa deseja, tá? Então, ele vai ter um material também que vocês vão ter que adquirir. Então, é uma oportunidade que a família, que vocês terão de fazer um curso de idiomas, tá? Mas com um valor muito acessível, tá bom? Alguma pergunta, alguma dúvida aqui? Não? Bom, outra novidade. Lá no início do ano, na primeira reunião, eu havia comentado com vocês que a escola vai oferecer algumas atividades gratuitas para as famílias. Então, nós teremos agora um mini curso de língua portuguesa, tá? O que é esse mini curso? Tá? É um curso, são atividades básicas que o nosso professor de língua portuguesa do ensino médio criou para oferecer para vocês, né? Então, assim, todos nós, né, temos alguma dificuldade na língua portuguesa, ou para falar, ou para escrever, né? Então, a gente vai dar esse curso para vocês, tá? Como é que ele vai funcionar? Eles serão 2 sábados, dia 31 de maio e dia 14 de junho. Depois eu vou mandar uma enquete, tudo bonitinho, explicando, tá? Ele não terá custo, contudo, eu vou fazer uma ressalva aqui, porque quando a gente dá curso gratuito e a família se inscreve, a gente entende que essa família irá participar do curso. 2 anos atrás, nós oferecemos uma palestra para alunos com transtornos, né? Mas mais especificamente para alunos TDA, TDAH, TEA, TOD. E nós contratamos duas especialistas.
Eu mandei enquete para famílias e, se eu não me engano, foram 46 ou 48 famílias que confirmaram presença. Aí eu passei para as palestrantes, elas ficaram super felizes, né, que iam ter essa oportunidade. O que aconteceu? Chegou no dia da palestra, apareceram somente 3 pessoas. Sabe, foi uma decepção, foi uma coisa muito chata. Por quê? As palestrantes estavam lá, prepararam atividades, a apresentação, e foram somente 3 famílias. Né? Eu, pessoalmente, fiquei muito chateado, porque é algo que nem todo mundo tem essa oportunidade, então a gente abriu essa oportunidade e as famílias que se inscreveram não foram. Aí de lá para cá, nós nunca mais fizemos atividades. Né? Então esse ano a gente vai, como de lá para cá teve muita alteração, entraram novas famílias, nós vamos oferecer novas atividades para vocês. Então, quem tiver interesse, se inscreva, mas se inscrever, que vá. Porque quando tiver um novo curso e essa pessoa se inscrever e não for, essa pessoa não poderá participar de um novo curso. Até porque nossas salas têm um limite, né? De 40 pessoas. Então, se der 40 pessoas, a pessoa não vai, às vezes uma pessoa que não conseguiu se inscrever não consegue fazer a atividade porque uma pessoa que se inscreveu e não foi, não nos avisou, tá bom? Então, essa semana eu mando para vocês aí. Quem tiver interesse, é só se inscrever. Até aqui alguma pergunta? Bom, a próxima excursão. No começo do ano, nós também falamos que iríamos programar 4 excursões este ano, né? Uma lá em março, uma em junho, uma em outubro e uma em dezembro. A nossa segunda excursão, ela será para o Museu da Imaginação. Alguém aqui já conhece o Museu da Imaginação? Alguma família já foi? Não? Então, assim, a data da excursão ela já está definida aqui. Apesar de aqui estar escrito a definir, ela já está definida. Ela será no dia 18 de junho, tá? Sim, nossa, a Márcia, a Miriam já foi. Que legal. Ela será no dia 18 de junho, tá, família? Em relação ao valor, dona Kátia, até terça-feira eu passo para vocês, tá? Eu só estou aguardando o retorno da empresa de ônibus, tá? Me passar para eu fazer lá a soma e passar para vocês. Essa excursão, ela será à tarde, tá? Não sei se vocês, quem conhece o Museu da Imaginação sabe que a visita, ela tem os espaços, né? Tem lá as atividades, é por grupo. Então, eles têm o horário da manhã, se não me engano, é das 9 ao meio-dia, e tem o horário da tarde, que é das 14 às 17. Nós optamos pelo horário da tarde, tá? Então, mesmo que o aluno seja da manhã, não tem problema, ele consegue ir. Por que a gente quer, nós entendemos que é melhor o horário da tarde? Porque o aluno já tomou o café da manhã, já almoçou, então ele só precisa levar um lanchinho. Normalmente, quando a gente vai de manhã, a criança às vezes nem toma café direito, e aí ela passa lá no museu, das 9 ao meio-dia, e aí você acaba tendo um custo lá para tomar o lanche, tá? Então depois eu explico, assim, de lá também, se a família depois quiser mandar um lanche, depois a gente explica, pode mandar um lanche ou pode comprar lá, mas a gente entende que das 14 às 17 a criança não tenha tanta fome do que ela tenha de manhã, tá? Mas de qualquer forma, a família pode mandar o lanche ou pode mandar o valor e comprar o lanche lá direto, tá? Então essa excursão já está programada. Eu tenho que informar o museu até 3 dias antes é, da quantidade de alunos que participarão. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos abrir vagas por ônibus. O ônibus tem 44 lugares. Então, desses 44 lugares, 4 lugares são para professores. Ou seja, nós temos 40 vagas. Então, a família preenche, vai responder se terá interesse. Se tiver interesse, aí você já tem que fazer o acerto. Por quê? Deu 40 alunos, a gente fecha o ônibus. Se der 42, esses 42
esses dois últimos terão que aguardar para ver se eu vou conseguir fechar mais um ônibus, tá? Porque senão, se eu fechar um ônibus para 2 alunos, eu tenho que diluir esse valor do ônibus para todos os outros. Aí o valor já fica maior, tá? E por que que a gente faz isso? Porque tem família que deixa para mandar para fechar a excursão um dia antes. Às vezes faz assim: manda o valor no Pix da escola, não avisa a escola, aí manda a criança no dia seguinte. Às vezes já fechou o ônibus. Já chegou uma situação de eu ter que pegar o meu carro e ir para o Hopi Hari com 4 crianças no meu carro, porque a família não seguiu lá a orientação da escola e pagou. Aí, para eu não deixar a criança sem ir para a excursão, eu tive que tirar o meu dia lá e fui para o parque. Tudo bem, aproveitei e tal, mas se eu não estou na escola, a criança não poderia ir para a excursão. Então ficaria uma situação bem constrangedora, tá? Então a gente vai mandar para vocês. Tendo interesse, já preenche lá, coloca o nome e já faz acerto com a secretaria. Tá bom? Uma pergunta até aqui? Não? Festa junina. Já temos a data da festa junina, será no dia 5 de julho, tá? Mesma coisa, mandarei para vocês um formulário para preencher de quem irá participar. Por que a gente faz isso? Porque o espaço, a gente aluga o espaço, né? Não é feito lá na escola, a gente aluga um espaço ali no espaço, é o CAICAN, né? Que é a Associação Cultural de São Miguel. Não sei se vocês conhecem, ali perto da Pracinha da Paz. Lá cabe em torno de 300 pessoas. Então a gente faz o quê? A gente manda enquete para ver quem vai participar, para colocar os ingressos para vender, porque essa festa é a única festa que a gente cobra ingresso, porque ela é feita ali fora da escola, então a gente tem custos para montar o evento. E por que eu falo isso? Né? Porque a família não fala nada, aí chega na última hora, vai comprar ingresso, não tem ingresso, aí fica chateado. Então, assim, a gente fica limitado, né? Se cabem 300 pessoas no espaço, eu só posso trabalhar com 300 pessoas. Então a gente vai mandar isso para vocês, tá? Então já coloquem na agenda aí, dia 5 de julho. E aí, mais para frente, a gente vai, durante aí as próximas semanas, a gente vai informando para vocês como que será feita a festa, tá bom? Bom, o que eu falei para vocês, né? O todo na secretaria. E a gente acabou de contratar a troca do piso do pátio, tá? Então, o pátio da escola, a gente vai colocar um novo piso. Ele é um piso modular, ele é utilizado para quadra esportiva, para parquinho, então ele tem absorção de impacto, tá? Então, a gente vai colocar as brincadeiras no chão para as crianças. Já era para ter feito no começo do ano, mas, como eu falei, né, a gente optou por colocar as câmeras. A gente tem mais algumas reformas aí em vista, mais para frente. Então, é só para vocês saberem aí que a escola tá. A gente sabe que a gente precisa fazer algumas reformas, né? Mas, como eu falei, né, a gente precisa também ter o recurso. Então, foi fechado o piso. Acredito que seja instalado aí, talvez, no feriado do Corpus Christi, que é um espaço que eles têm, ou no começo de julho, tá? Mas, de qualquer forma, depois, se vocês puderem pesquisar, ele chama piso modular para quadra ou para a área de lazer. Vocês vão ver que é um piso assim bem bonito. É um piso aí que vai poder fazer um monte de coisa em cima dele, tá bom? Famílias, professoras, tem alguma coisa para colocar aqui? Que alguém quer falar alguma coisa? Que abre espaço para vocês agora. Sim, elas fazem sim, dona Dayana. Bom dia. Na festa junina as crianças fazem alguma apresentação. Sim. O que acontece? A professora Larissa, que é a professora de dança, ela já vai programar, junto com as professoras de cada turma, é, as danças, sim, tá? Então, tem sim. O lugar que a gente faz lá tem um palco bem grande, bem legal. Seu Ronaldo, bom dia. As notas, terça-feira. Coloquei aqui não sei se o senhor já estava na reunião, no dia 20. Na verdade, assim, as notas elas já estão no aplicativo, tá?
já estão lançadas. Se por acaso tiver alguma nota em aberto, eu vou verificar, mas elas já estão lançadas. A única coisa que ainda não tem é o cálculo da média, porque aí sou eu quem faço, porque uma função lá do aplicativo, do sistema da escola, tá? Mas as notas em geral já estão lançadas. Se o senhor tiver alguma dúvida, seu Ronaldo, você me chama que eu te auxilio, tá bom? Famílias, alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida, algo que eu não abordei na reunião que eu possa, ou eu ou o Paulo possa responder para vocês aqui? Oi, Gisele, bom dia, tudo bem e você? Não, pode falar, é que eu lembrei, você falou bebedouro, eu lembrei de um negócio, pode falar, desculpa. Ô, Gisele, bom que você falou, você me lembrou. É o seguinte, famílias, também estamos adquirindo um novo bebedouro. Nós temos 3 bebedouros, um por andar, mas os alunos, é o que a Gisele falou, os alunos, principalmente os pequenos, eles têm dificuldade para usar lá o bebedouro. Nós estamos comprando aquele bebedouro de torneira, tá? Então, nós vamos comprar um inicialmente, né? Depois, melhorando um pouquinho, nós compraremos outros, tá? Então, acredito aí que agora no mês de junho já tenhamos um bebedouro. Porque qual que é a vantagem? Esse bebedouro é de torneira, então qualquer criança pode ir lá, abre a torneirinha, põe a aguinha dela e fecha. Então ele é mais baixinho também, que o bebedouro nosso hoje, o que a gente tinha de criança, ele tá com um probleminha lá no bico, né? Então às vezes a criança aperta o bico, trava o bico, aí a criança sai e fica vazando água, né? O de torneira eu não vou ter esse problema. Tá bom? A dona Dayana perguntou sobre educação física. Dona Dayana, é assim: a educação física, eles não vão para a quadra, porque a educação do primeiro ao quinto ano é feita dentro do colégio, tá? E por que isso? Como a nossa quadra é externa, eles vão de ônibus, eles são muito pequenos para nós levarmos para a quadra de ônibus. Então, uma coisa é eu levar o aluno do sexto ano, que já tem uma certa autonomia, então ele consegue ir no banheiro sozinho, ele consegue beber água. O aluno pequeno, por exemplo, o professor está dando atividade, se ele vai no banheiro, tem que ter alguém para acompanhar. Então, a gente tem esse cuidado, tá? Então, é por isso que eles não vão para a quadra. E isso aí sempre foi assim no nosso colégio, tá? Então, do infantil até o quinto ano. Outra coisa, que é uma coisa bem importante que muitas famílias entendem. Educação física não é futebol, educação física não é vôlei, educação física não é basquete. Educação física é um conjunto de atividades, tá? Que a gente vai trabalhar a parte motora da criança, a parte de raciocínio. Então, tanto que eles têm atividade teórica
né, na escola de educação física. Então, a educação física não é lá jogar bola, a educação física não é a nossa educação física, vai, eu falo por mim, de 50 anos, que é, e vai para a quadra, joga futebol e volta. Não, não é isso. Futebol eu jogo na rua, eu jogo no prédio, eu jogo no clube. Tá? Então, educação física, quem acompanha as aulas do professor Nil, verifica que ele dá várias atividades. Nós temos mais de 500 atividades diferentes para trabalhar a parte de educação física. Só para vocês entenderem também a parte teórica. A gente fala bastante sobre o corpo, saúde do corpo, a parte de alimentação. Então, tudo isso está incluso dentro da aula de educação física, tá bom? Então, é só para vocês entenderem, não é ir lá e jogar bola, tá bom? Só quero que vocês entendam que a educação física ela vai além da atividade prática também, tá bom? É mais por isso. Tudo bem? Dona Ingrid, o meu volta sem lápis. Ah, tá. De perder, né? As coisas. Entendi. É normal, gente. É assim, é, perder material, quebrar, acontece. É lógico que a gente tenta minimizar, porque sempre é um custo para vocês, né? Então a gente tenta ir orientando para não ter tantas perdas. Família, mais alguém quer fazer alguma pergunta? Ó, o espaço está aberto para sugestão, crítica, tá? É o que eu falo, toda crítica ela é bem-vinda, desde que ela faça sentido. A gente anota aqui e vai tentar melhorar, tá bom? Oi, quem? Oi. Uhum. Não tenho uma dúvida, agradeço pelo trabalho. Muito obrigado, dona Thaís. Famílias, alguém ainda tem alguma pergunta, alguma dúvida, alguma crítica, alguma sugestão, algo que a gente está deixando aí a desejar para vocês? Oi, Érica, tudo bem? Você fala a salinha a salinha fica aguardando vocês, né? Tá. Uhum,
Não, mas tem sim, viu? Mas tem. Uhum, pode ser. Sim, você tem razão. Você tem razão. Não, acontece. Não, machuca, lógico. É, ele gosta. Sim, sim. Sim. Não, mas é importante. Assim, a salinha lá sempre fica a Rose ou uma professora. Provavelmente pode ser algum momento que a Rose. Porque a Rose, às vezes, ela tá ali no corredor, aí algum aluno maior sai, faz alguma coisa, a Rose acaba saindo. Mas assim, vou conversar com. Pedir pro Paulo conversar com a professora ou com a Rose para ficar atento, tá, Erika? Mas sempre que tiver alguma coisa assim, pode me passar ou passar pro Paulo que a gente vai tomar providência, tá? E peço desculpas aí pelo. Oi, Paulo. Ah, o Paulo tá aí. Marcelo. Muito bom. É, sim, sim. Claro, sim, exato. É que normalmente ali na salinha fica até o quinto ano, tá? Porque o sexto ano em diante eles já ficam, a gente já deixa no pátio. Mas, enfim. Miriam, né? Dona Miriam, eu gostaria de conversar com o Paulo. Aí, se a senhora chama o Paulo no privado, lá na segunda-feira, ou a senhora liga lá na secretaria do colégio que ele te atende, tá bom? Famílias, outra coisa, a Érica, você falou lá da salinha, a salinha também a gente está fazendo uma pequena reforma lá, tá? A gente está comprando tatames, porque hoje a gente tem as carteiras, né? Mas mesmo que nós coloquemos as carteiras, eles gostam de ficar no chão, não adianta, eles gostam de ficar rolando no chão. Então a gente está adquirindo lá 20 tatames, até também para poder fazer aula de dança lá na sala. Então agora, acho que no final de junho a gente vai colocar esses tatames lá, né? Como eu falei, a gente está investindo aos poucos. Então a gente vai colocar o tatame para eles ficarem no chão, o tatame e os puffs, né? Porque não adianta, a gente põe a carteira, você vira as costas, eles estão rolando no chão lá. Então, já que é para rolar no chão, rola no tatame que eles adoram. Eles adoram. Sim, gasta, é um custo, né? É que ele tem a de moletom ainda, né? É que as novas ainda ainda é a calça é bem melhor. Aquela de moletom é moletom, né? Mas também, eles gostam, então a gente vai colocar os tatames para isso, tá? Que aí, tá bom? Famílias, mais alguma pergunta, alguma dúvida? Não? Então vamos lá, ó. Deixa eu falar aqui, ó. Dayana, meu filho. Oi, dona Dayana. Não entendi aqui. Ah, seu filho esqueceu a blusa na escola. Então, é o que a gente falou lá no começo da reunião, né? Se tiver o nome na blusa, é mais fácil de a gente identificar. Porque assim, ó, família, só para vocês entenderem. Quando vocês colocam o nome, aliás, quando chega uma blusa perdida lá na salinha,
Se ela não tiver o nome, a gente tem uma caixa. Então a gente coloca a blusa lá na caixa. Aí o aluno que perdeu sobe e procura. Quando ela tem um nome, o que, que acontece? Eu consigo deixar essa blusa na secretaria e a Eliana ou a Fabiana manda mensagem para você e fala: ó, o Marcelo esqueceu a blusa, porque aí eu tenho um nome, então eu consigo separar e deixar ali guardadinha. Quando não tem um nome, eu não tenho como fazer isso, então eu tenho que deixar na caixa, tá? Então no caso aí do seu filho, dona Dayana, então, aí tem que ver, aí eu peço que a senhora vá até o colégio, converse lá com o Paulo ou com a Rose, aí vocês sobem lá na salinha e veja se a blusa tá lá, tá? Que como eu falo, como não tem nome, a gente não tem muito o que fazer. Com o nome fica mais fácil de identificar, tá bom? Mais alguma pergunta, alguma dúvida? Vamos lá. Bom, famílias, então, quero agradecer a participação de vocês aí. Metade das famílias participaram. Eu só fico triste porque nem todo mundo participa. Eu sei que tem algumas famílias que não participaram porque estão trabalhando ou têm algum compromisso, mas é sempre importante que vocês participem, tá bom? Então, bom final de semana a todos aí, tá? E vamos nos falando. Fiquem com Deus aí. Tchau, tchau.